Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. Bem, e ontem terminou a expectativa, a polêmica sobre a data do Enem. Depois do governo ter decidido pelo adiamento, não se sabia quando seria feito o Exame Nacional do Ensino Médio de 2020 e ele será realizado no começo de 2021. Provas impressas serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro, versão digital marcada para 31 de janeiro e 7 de fevereiro, reaplicação nos dias 24 e 25 de fevereiro, com resultados a partir de 29 de março. E é bom a gente lembrar, é claro, o nosso ouvinte sabe que o Enem é usado como sistema de seleção para boa parte das universidades públicas e privadas. Por isso que a gente convidou para conversar conosco aqui no Jornal Gente o secretário estadual da Educação de São Paulo, Rocieli Soares, que a gente quer saber se o governo de São Paulo viu com bons olhos esse adiamento e qual é hoje o nível de preparação dos nossos estudantes da rede pública em São Paulo para uma prova tão importante. Secretário, bom dia, tudo bom? Bom dia Thaís, bom dia Pedro, bom dia Cláudio, a todos que nos ouvem aqui no Jornal Gente, é um prazer estar de volta aqui. Obrigada, secretário. O Ministério havia feito uma consulta com estudantes que responderam ali online que preferiam fazer a prova mais tarde. Não seguiu essa consulta, enfim, acho que era de se esperar, né? Que o estudante dissesse que quanto mais para frente, melhor. Mas janeiro, como realização, a data de realização do Enem, como é que o governo de São Paulo viu essa decisão tomada pelo Ministério da Educação? Nós acreditamos que foi a melhor decisão. E tanto que eu participei, né? Eu estava lá na coletiva virtualmente, mas participei junto com o ministro interino Vogel e o presidente do INEP, o Alexandre, justamente porque nós, conselho de secretários, apoia integralmente a decisão de fazer em janeiro. Começando por partes, se me permitir, Thaís. Vamos lá. A primeira parte, a pesquisa feita com os estudantes, né? Teve uma parte de respondentes, que nem dá para dizer que se são mais estudantes ou ex-estudantes, né? Isso é importante. Segundo ponto, dezembro e janeiro eram datas próximas. A grande diferença era se você queria no final / início do ano ou se você queria lá quase no meio do ano. E aí, entre dezembro e janeiro, teve um maior apontamento. Isso foi a interpretação que nós demos dentro do Conselho. O segundo ponto, uma questão de acesso. Nós entendemos ser muito importante ter o primeiro semestre funcionando no ano que vem. Tem um sistema privado de ensino que oferta as bolsas do ProUni, por exemplo, Thaís. E aí o ProUni, que atende geralmente a camada que mais precisa, né, que mais busca esse tipo de bolsa para poder continuar com seus estudos, se nós não tivermos o Enem, não rodar o SISU, não vai ter como rodar o sistema do ProUni e dar bolsas. A gente está falando de milhares e milhares de pessoas que ficariam sem falar da perda do primeiro semestre, de tudo que isso acaba acarretando. Então, no nosso entendimento, foi equilibrada a decisão, foi técnica, fomos escutados neste momento pelo INEP, pelo Ministério da Educação. Tivemos reuniões desde a semana passada discutindo isso. E é um posicionamento que nós concordamos plenamente. Secretário, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa outra vez. Olha, eu queria saber o seguinte, fora essa questão, mas é um problema que permeia todas as discussões sobre educação, né? Eu gostaria de saber se é possível mensurar já, ou se já tem sido feito um trabalho de avaliação para aferir os prejuízos causados à educação, ao aprendizado dos nossos alunos, de todos os níveis, da escola básica ao nível médio, se já foi possível aferir os prejuízos. Nós temos ali temos uma geração que terá um déficit de aprendizado na sua vida, ou não, ou esse período aí é possível recuperá-lo, é possível repor essa perda, digamos assim, de musculatura do aprendizado desta geração que está nas escolas? Cláudio, essa é uma pergunta, pergunta de ouro, né, que a gente tem para responder.
e de solução que a gente precisa buscar. Nós não temos um diagnóstico claro, até porque a gente não está com o aluno diretamente. Nós vamos ter no retorno, a primeira coisa é fazer o acolhimento dos alunos, né, a recepção após esse processo, e na sequência fazer uma avaliação diagnóstica e fazer uma avaliação diagnóstica constante com os estudantes. Nós não acreditamos que o prejuízo se recupera rapidamente. Ele vai se recuperar ao longo do tempo. Nós não temos uma estimativa clara, mas sabemos que o prejuízo, Cláudio, é imenso, é imenso. Grande parte dos estudantes, nós temos a oportunidade de recuperar. Aqueles que terão mais anos dentro da rede, nós conseguimos recuperar. Qual que era a maior preocupação? O aluno teve aula até o 2º ano. Então, por exemplo, a Thaís ela fala, vai ter muito prejuízo. Lógico que não é o ideal de privada nem para a rede pública, para todos que estão com dificuldade. Outro ponto importante é que nós não podemos deixar de lembrar que o Enem cobra conteúdos até o 3º ano, não é só do 3º ano, né? Então, esse prejuízo. Mas para minimizar, por exemplo, o aluno que termina o 3º ano com a gente vai ofertar para ele a possibilidade do 4º ano opcional. Ou seja, se ele quiser continuar, se ele não entrou na faculdade, se ele não está trabalhando, enfim, dependerá da realidade do desejo dele, e ele diz, olha, eu não tive um 3º ano legal, quero refazer, ele poderá voltar com a gente no próximo ano, independente. Fazer algumas disciplinas, fazer uma área, fazer mais coisas. Secretário, mas... Por causa isso é legal, isso é legal. Isso é só uma dúvida, secretário. Aí esse estudante, no caso, ele entra numa turma já existente do 3º ano do ensino médio ou vai haver classe especial para esse tipo de estudante? Thaís, nós vamos avaliar quando abrirmos a matrícula para isso. Dependerá da demanda, né? Nós não sabemos se serão 10 mil alunos que querem ou se serão 150 mil. Se nós estivermos mais próximos dos 150 mil, poderemos ter turmas específicas. Dependendo, olha, lá na cidade só tem uma turma do 3º ano, acontece, né? Cidades bem pequenas, e eu tenho 2 alunos que querem, aí eles vão se integrar à turma do 3º ano e acompanhar aquilo que desejam, logicamente. Então, é uma novidade, justamente, Cláudio, para ir a buscar uma solução a isso, né? Não tem solução fácil e a gente vai ter que dar suporte para essa geração. Secretário Rocieli, é o Pedro Campos, bom dia. Queria perguntar para o senhor sobre os outros alunos, não só esses que estão aí próximos para prestar o Enem, para ingressar na universidade, né? Já há uma definição, o que se tem aí de tendência no mundo sobre repetência, sobre passar de ano esses alunos que têm, claro, por conta da pandemia, um comprometimento na aprendizagem devido à suspensão de aulas e aulas que estão sendo lecionadas à distância. Já se tem uma decisão do que será feito aqui no estado de São Paulo com os alunos da rede pública? Olha, nós estamos fazendo esses debates, estamos construindo o nosso protocolo pedagógico. Vamos por parte. Primeira coisa, estamos selecionando as habilidades mais importantes, mais estruturantes para este momento, né? Nós temos que reconhecer que o tempo que ainda teremos será para trabalhar aquilo que é essencial. E ao longo do próximo ano e do outro ano, ir recuperando as demais habilidades. Segundo processo, né? Não é culpa do estudante, não é culpa do professor, não é culpa da escola, não é culpa de ninguém daqui. Então, nós temos uma pandemia que nos levou a isso. Não dá para a gente abandonar o estudante, achar que tudo que a gente fez até agora, e é um grande esforço que a gente está fazendo, substitui, porque a gente acredita demais na aula presencial, com o professor, com o aluno, lá dentro da escola, mas também estamos discutindo, então, com a rede, a possibilidade de agregar o ano de 2020 e 2021 como um ano só, como um ciclo, não ter reprovação. A nota de 2020 compõe o ciclo até 2021. Isso é diferente de falar de reprovação ou aprovação. Isso é importante. Então, a gente está estudando isso, vai discutir com a rede, e agora, no mês de hoje eu faço uma discussão
para ouvir professores ao meio-dia num aplicativo do Centro de Mídias. São sempre milhares e milhares de professores que participam e a gente vai justamente debater este assunto e durante o mês de julho, amadurecendo, a gente deve anunciar isso no mês de agosto, a partir de um debate feito com toda a comunidade escolar. Agora, é inegável que nós vamos ter que ter uma adaptação do currículo, isso já é certo, né? Sem dúvida, Pedro, não tem como a gente não ter uma adaptação do currículo, mas olhando para a recuperação de todas as habilidades ao longo do tempo. Eu vou dar um exemplo, certo? Lá no processo de alfabetização, a professora, além da alfabetização em si, ela trabalha outras habilidades também. Neste momento, quando ela retornar, certamente ela vai ter um foco muito grande dentro da alfabetização. E essas outras habilidades vão sendo trabalhadas ao longo do tempo, durante o próximo ano e no outro ano, porque a gente tem tempo com essa criança e aí tem que fazer esse ajuste. Por isso que eu tenho falado. Sim. O pessoal tem dito assim, olha, vamos estender o ano para o ano que vem, vamos fazer isso. Não adianta. Nós temos que fazer uma recuperação, no mínimo, até 2022, no meu entender. Secretário, o governo do estado tem como quantificar qual que é o grau de adesão das aulas online que têm sido oferecidas a alunos na rede pública? Porque há uma grande discussão sobre qual é a condição, né, que crianças e adolescentes têm nas suas casas de acompanhar esse material. O governo do estado consegue quantificar isso? Nós hoje estamos com alunos já acompanhando 2.600.000 alunos entre as multiplataformas, né? A gente está falando aqui da plataforma do Centro de Mídias, da televisão, da rede social, dos trabalhos que as escolas fazem, ou seja, estamos conseguindo acompanhar. Os demais, como está? Qual é o total de alunos no estado, secretário? 3.400.000. Uhum. Então, desses mesmos 2.600.000, para deixar assim, sendo sempre muito transparente, nós teremos que fazer a recuperação com eles. Nós teremos que fazer um olhar, ele fez todas as aulas online, mas a aprendizagem, a assimilação da aprendizagem não é a mesma. Então a gente vai ter um desafio grande para quem assistiu, para quem não assistiu. E temos os materiais impressos que foram para os 3.400.000. Isso é importante lembrar. Então, de um jeito ou de outro, nós vamos ter o atendimento de todos os alunos. E para todos, teremos essa recuperação, esse acompanhamento no retorno. Secretário, nós estamos entrevistando o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares. Secretário, o senhor já foi ministro da Educação, sabe exatamente os deveres e a importância, a relevância do cargo. Eu gostaria de saber da sua opinião sobre a situação em que estamos vivendo. O Ministério da Educação está sem ministro, ou pelo menos só conta com um ministro interino, respondendo pelo cargo, que é o secretário executivo. E eu gostaria de saber, na sua avaliação, se os prejuízos causados à educação por pela falta de definição de um ministro, né? Ou não, ou se o ministro em exercício está dando conta do recado, talvez eu até vejo de vez em quando algum sinal de que ele tenta se viabilizar para ser efetivado no cargo, mas enfim, eu gostaria de saber essa situação de um ministério, da relevância e da importância do Ministério da Educação, sem um ministro definido, né, titular do cargo, que tipo de prejuízo isso pode estar provocando, causando à educação no Brasil? Bom, vamos lá. Eu acho que uma coisa assim é importante. O Vogel tem trabalhado, que é o ministro interino, tem trabalhado. Essa decisão do Enem era muito importante ser tomada para que as redes consigam fechar seus calendários, para que as famílias possam se organizar, para que os jovens possam ter a data prevista, voltarem, né, a se organizar para isso. Tudo isso foi importante andar. Então, neste ponto, acho que foi um grande avanço do Ministério. Agora, ser ministro interino, você nunca tem a condição de fazer a política pública de longo prazo, que o Brasil precisa tanto, né? Fazer o planejamento, por exemplo, nessa altura do campeonato, nós temos que ter a liderança do Ministério da Educação para o planejamento da retomada, dessa recuperação de longo prazo, da discussão das avaliações para os próximos anos, né? O SAEB, como está organizado, o último ano é 2021, então
Temos 2 anos e meio de governo, precisamos que esses 2 anos e meio sejam excelentes 2 anos e meio para a educação. Torço muito que o presidente Jair Bolsonaro escolha um bom ministro, que a gente consiga avançar, porque para a gente é muito importante que dê certo, é muito importante que a gente foque na aprendizagem, que é o essencial. A gente tem que tirar outras discussões que não nos levam a nada, né? Ficamos numa discussão disso e daquilo. A criança tem que aprender português, matemática, aquilo que é essencial. Então, é muito importante que tenhamos um ministro definido, que ele consiga tocar uma agenda e levar o Brasil nos próximos anos. O Ministério tem uma grande responsabilidade, especialmente nessa liderança de médio e longo prazo. Nós conversamos ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o secretário estadual de Educação aqui do Governo do Estado de São Paulo, Rocieli Soares. Obrigado pela entrevista mais uma vez, hein, secretário? Um abraço para o senhor. Importante, a questão da volta às aulas, lá está mantida a data do dia 8 de setembro. Alguma novidade a respeito desse calendário antes da gente encerrar a entrevista aqui? Pedro, não, está mantido, estamos acompanhando. É muito importante olhar o comportamento da capital agora. Tivemos algumas liberações, né? O movimento começa a voltar. Nos países do mundo teve algum rebote, né? Quando essa volta começa, mas tendo uma estabilidade, é uma tendência que chegará para o interior e aí a gente conseguirá manter. Então, avaliar os próximos dias, o mês de julho, especialmente, é fundamental para a gente conseguir acertar. E voltar com segurança, né? Nós somos 32% da população, da educação infantil até o ensino superior. Então, a gente precisa voltar no momento apropriado para não trazer mais risco, inclusive para outras áreas da sociedade, para outros, para mais pessoas, né? No final das contas. Secretário Rocieli Soares, entrevistado aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, entrevista que também foi retransmitida pelo Portal UOL. Obrigado pela atenção, até uma próxima, secretário. Muito obrigado, Pedro, Thaís, Cláudio, um grande abraço a todos que nos ouviram e fico à disposição para retornar em breve para falar de educação.